A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Você está no curso de liderança. Nesta AVA, nós vamos estudar panoramicamente uma doutrina que é universalmente aceita em todas as igrejas evangélicas, igrejas cristãs. O assunto é bibliologia. Quer dizer, o nosso objetivo é estudar a doutrina da Bíblia. Vai ser uma visão panorâmica, porque nós temos até disciplinas em outros cursos da Logos que ampliam isso. Mas aqui o importante é nós vermos o que a Bíblia diz acerca dela mesma, ou pelo menos o que nós percebemos na Bíblia como a prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ver alguns detalhes importantes, até históricos e teológicos, para que nos auxilie na construção dessa doutrina. Nós vamos ver a divisão metodológica das categorias dos livros canônicos. Livros canônicos são os livros da Bíblia, reconhecidos como a palavra de Deus. A divisão da Bíblia, nós temos duas grandes divisões, que é o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e Novo Testamento. É claro que essa proposta já tem em si uma proposta teológica, doutrinária, né? Porque alguns até não concordam muito com esses nomes. Mas são os nomes mais tradicionais para a grande divisão da Bíblia Sagrada. A Bíblia, como temos hoje, como já vimos, não tinha essa divisão em capítulos e versículos. Foi um professor da Universidade de Paris, chamado Stephen Langton, com a colaboração que veio depois do arcebispo de Cantuária, que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. O início, isso começou em 1551 e chegaram a terminar em 1555. Nós estamos falando aí do tempo da Reforma. Então, anteriormente, não havia divisão nos livros da Bíblia, em capítulos e versículos. Na verdade, anteriormente, eram pouquíssimos que tinham acesso à Bíblia, porque a maioria, inclusive, era analfabeta. Naquela época era muito comum ser analfabeto. Quem sabia ler e escrever eram pouquíssimos, né? Então, depois da Reforma, é que a igreja reformada, ou a igreja, vamos dizer assim, que saiu, né, que rejeitou aquela estrutura católica, ela começou com uma nova proposta. Primeiro com a tradução da própria Bíblia para a língua do povo, né? Porque só tinha em latim. Só os sacerdotes clérigos, né, da Igreja Católica sabiam ler a Bíblia. Mas aí começou a se traduzir para o inglês, para o alemão, que eram línguas comuns, né? E depois foi traduzindo, inclusive, para o português, como nós até já vimos. O fato é que com isso, eles tinham um outro problema. As pessoas precisavam de saber ler e escrever. E por isso que as igrejas chamadas protestantes, né, foram as grandes incentivadoras do processo mundial de ler e escrever. Hoje, muito da população mundial sabe ler e escrever. E com essa nova realidade, passando então agora a Bíblia para as pessoas chamadas comuns, essa proposta de fazer divisões em capítulos e versículos veio a calhar. Nós temos a Bíblia, que é composta de 66 livros, sendo 39 daquilo que nós chamamos Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Somado, nós temos 66 livros. Vamos falar agora da canonicidade do Velho Testamento e depois vamos falar do Novo Testamento. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela criou uma situação de alguns livros que eles chamaram de deuterocanônicos. Quer dizer, mesmo eles não aceitavam que esses livros são canônicos, como os 66 que nós temos. Esses livros são chamados por nós de apócrifos. E eles estão só no Velho Testamento na discussão da montagem da Bíblia. O fato é que esses livros que estão aí, Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico, é outro livro.
também chamado de Siríade ou Ben Sira. Baruque, esses livros, eles não são Bíblia Sagrada, mas se você pegar uma Bíblia católica, você vai encontrar esses livros. Eles são apócrifos. Os católicos acham que faz parte da Bíblia, inclusive esses fragmentos das adições de Esther, das adições no livro de Daniel, né, que são a história de Susana, de Bel e o dragão, o Salmo de Azarias, mas isso não é Bíblia Sagrada, isso são apócrifos, livros que não são aceitos como a Bíblia, eles foram acrescentados na Bíblia católica, tanto é que você pegar uma Bíblia católica, você vai ver esses livros, mas não é a Bíblia, isso já foi rejeitado. A Reforma Protestante, ela trouxe de volta a realidade apenas dos livros canônicos. Mesmo a Igreja Católica considera que só os 66 são canônicos. Agora vamos ver uns fundamentos lógicos da veracidade da Bíblia como a palavra de Deus. Aqui está já dentro da doutrina da bibliologia. Nós temos então a questão da inspiração, que é a preservação da revelação escrita, a inerrância, que é a credibilidade da revelação escrita, e a autoridade, que é o poder da revelação escrita. Então esses são os 3 pontos fundamentais da base dessa doutrina sobre a Bíblia: inspiração, inerrância e autoridade. Vamos começar com inspiração. Deus inspirou a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Inerrância, a Bíblia nunca erra. Autoridade, a Bíblia tem a autoridade de Deus na terra. E somente ela tem a autoridade de ser o padrão de regra de fé e prática da igreja, né? A Igreja Católica colocou que o clero, que o Papa, né, e que as tradições católicas têm também o mesmo autoridade que a Bíblia. Nós, como reformados, protestantes, evangélicos, nós rejeitamos isso. Nós, os pentecostais, rejeitamos isso. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é inspirada por Deus. As tradições podem ser boas. Os líderes da igreja, o clero da igreja, então, a liderança da igreja pode ser até boa, mas ela está em condições de errar. A Bíblia não. Apocalipse fala, 22, 18 e 19, o seguinte: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Então, aqui, esse texto, é claro que ele está em Apocalipse, e fala diretamente da profecia apocalíptica, mas como foi o último livro da Bíblia, ele fala sobre a revelação dada. Em Apocalipse é a revelação da Bíblia toda. E o que quer dizer? É que não se pode acrescentar, nem se pode tirar nada daquilo que foi escrito e foi fechado com os apóstolos. Porque Jesus, ele autorizou o Velho Testamento. Ele disse, isso aqui é escritura sagrada. Então o Velho Testamento, os 39 livros, está certo. E o Novo Testamento? Foram os apóstolos que foram autorizados. E o último apóstolo a morrer foi o apóstolo João, lá para o ano 100 depois de Cristo. E ele escreveu o livro de Apocalipse quando ele estava na ilha de Patmos, ele teve a revelação do Apocalipse. A inspiração da Bíblia surge. Que Bíblia? Ou Escritura? A inspiração da Bíblia, conforme o texto de Paulo, é 2 Timóteo 3,15. Que desde a infância sabe de sagradas letras, ou escrituras, que podem fazer sábio para a salvação pelo que há em Cristo Jesus. Ele está falando aqui da lei dos profetas, ou seja, do Velho Testamento. Mas e o Novo Testamento também é inspirado? Jesus confirmou o Velho Testamento e o Novo Testamento foi dado pelos apóstolos de Jesus ou pessoas confirmadas pelos apóstolos. A igreja também confirmou até o ano 200 depois de Cristo apenas os livros que já eram considerados como inspirados juntos com o Velho Testamento, ou seja, o Novo com o Velho. Em 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus.
Em 2 Pedro 1,21 fala assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados pelo Espírito Santo. Nós encontramos a palavra grega original theopneumatos, que significa literalmente sopro de Deus. A segunda parte que eu quero falar, não só sobre inspiração, é a inerrância, que a Bíblia não erra. Se Deus não erra, então a Bíblia não pode errar. Esse é o princípio da inerrância da Bíblia. Os pontos sobre o que é erro foram construídos dentro da teologia. Vamos ver esses pontos sobre erro. Primeiro, a Bíblia não pode errar no que é afirmado ou declarado, não no que é apenas registrado. Porque pode haver um registro que não é exatamente a verdade, porque foi um homem que escreveu. Mas o que ele declara é verdade. Muitas declarações falsas são registradas, por exemplo, como palavras de ímpios ou do diabo, o que demonstra que existem erros, mas não como afirmação, como registro. Quer dizer, o que o diabo diz não é a verdade, mas é a verdade que o diabo diz. Quer dizer, a Bíblia fala o que ele diz, apesar de que o que ele disse não é verdade. Então eu li na Bíblia uma mentira. Sim, eu li uma mentira, porque é uma palavra do diabo. Mas a Bíblia disse a verdade. A Bíblia não pode errar dentro do ambiente cultural histórico apresentado no registro. Nesse caso, a história e a analogia usada, não o fato histórico. Quarto ponto, a Bíblia não pode errar considerando o propósito para o qual foram escritas. A exatidão não é necessária para a compreensão ou propósito do escrito. Por exemplo, foram 10 mil mortos ou 9.945 mortos. Isso não importa. Importa que o sentido, o significado que está ali escrito. Quinto ponto, a Bíblia não pode errar considerando que a linguagem é fenomenológica, não científica. O escritor relata a verdade que percebe, não a que é real. Sexto ponto, a Bíblia não pode errar considerando que o homem não tem informações plenas de toda a verdade científica, histórica e fenomenológica. Então, esses são pontos, se você quiser, depois você pode voltar essa aba e ler esses 6 pontos. Vamos entrar agora na autoridade, o poder da revelação escrita. Jesus disse: nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. Jesus é a base fundamental da autoridade da Bíblia. Sendo que Jesus é Deus, então o que ele afirma é a autoridade suprema sobre qualquer interpretação da Bíblia. Em João, capítulo 10, 35, diz: a Escritura não pode falhar, quer dizer, ela não erra. A confirmação da inerrância e da sua autoridade como verdade absoluta. Veja, Lucas 24, 44, diz assim: e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui confirmamos a autoridade do Velho Testamento. Agora vamos ver o Novo Testamento. Inclui a autorização de Jesus aos seus discípulos na divulgação do Evangelho. Eles têm autoridade para dizer a verdade, a palavra de Deus, o Novo Testamento. Também inclui o término da sua revelação com seus discípulos com o livro de Apocalipse. O último discípulo que viveu foi João, na verdade o único que não foi martirizado. E conforme nós já lemos o texto, está aí Apocalipse 22, 18 e 19, que fala que nós não devemos acrescentar nada e nem tirar nada, porque foi Deus que deu esse livro, que é a Bíblia. Então a Bíblia tem autoridade porque ela é a palavra de Deus. E ela é confirmada por Jesus Cristo. Jesus confirma a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de Liderança. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.